Quando eu comecei, eu gastava R$ 20 por dia. Hoje eu gasto, em média, 1.500. E ainda perto dos caras que eu conhecia no Panda Meeting, é pouco. Os caras gastam 50, 60 mil por dia de campanha. Não adianta eu gastar mais que isso. Como meu produto é um produto mais específico, meu nicho é bem pequenininho. Não adianta eu gastar 3 mil, 4 mil, já fiz esses testes. Eu nunca quis, trabalhar com produtos genéricos, todo mundo vende esse produto. Tem na minha cabeça que eu sempre vou procurar um nicho que tenha menos pessoas possíveis trabalhando. E outra, tudo vende. Tudo vende. Tudo vende. As pessoas precisam parar com essa percepção de não existe produto que não vende. Produto milagroso, não tem. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe e antes de começar o nosso episódio de hoje, pra você que tá pelo Spotify, já salva essa playlist pra você conseguir ouvir esse episódio quando estiver indo trabalhar, quando você estiver no trânsito, quando estiver indo treinar. Então olha, fica ligado porque cada episódio aqui eu trago tanta novidade que você, além de conhecer vários players do mercado de infoprodutos, dropshipping, e-commerce ou até mesmo nutracêuticos que vendem no Brasil e no global, além de você conhecer todas as dicas dessas pessoas, você consegue pegar muito insight para você aplicar na sua operação, começar a ganhar dinheiro online e principalmente não só faturar, mas lucrar muito mais. E olha, usando a Cartpanda, isso fica tudo melhor, né? E olha, meu convidado de hoje é um cara muito especial. Eu já conhecia ele do Panda Meeting, já foi 2 vezes no Panda Meeting, inclusive. Ele tá aqui com a gente porque ele resgatou a recompensa de 2 milhões aqui na plataforma. Ele vai contar pra nós como que ele já faturou mais de 7 dígitos. O cara tem e-commerce, vende em marketplace, tem a loja própria, ele tá no mercado digital há 12 anos. E o nome dele já diz muito sobre ele. Tô aqui com ele, Marcos Bon. Cara, prazer ter você aqui. Felipe. Tudo bem? Prazer revê-lo. Bem, graças a Deus. Revê-lo também, cara. E olha, hoje a gente vai entregar o ouro. Você tem uma operação muito bem consolidada, vários canais de venda. Então, eu acho que vai ser muito proveitoso, não só pra mim também, que nunca vendi no Mercado Livre, ou até em outras plataformas como a Shopee e tudo mais. E acho que vai ser muito legal até a gente falar sobre isso junto à tua loja que você tem aqui com a parceria da Cartpanda. Então, acho que vai ser muito legal a gente trazer esses assuntos. Mas antes de tudo isso, quem era o Marcos Bon antes do mercado digital? De onde você veio? Com que idade você entrou no digital? O que você fazia antes? E o que você achou que ia ser sua vida antes da internet? Vamos lá. Então, eu venho de uma cidade que chama Campo do Meio, né? Bem lá no sulzinho de Minas, lá, né? Poucos habitantes. E sempre trabalhei, né, com os meus amigos, assim, por diversão, né? Nunca por necessidade, graças a Deus, mas sempre trabalhei. A gente já vendeu picolé, já catamos ferro na rua, latinha, né? Trabalhamos também em lavoura de café, mas sempre porque a gente queria estar junto, levantar aquele dinheiro para comprar nossas coisinhas, jogar o videogame lá na house, né? E essas coisas de criança. Então eu sempre dei o valor no meu dinheiro e percebi desde cedo que se você trabalhar, seja no que for, você conquista os seus sonhos. O meu primeiro sonho de adolescente, com o meu próprio dinheiro, foi uma bicicleta, né? Eu acho que é o de todos os adolescentes. E no caso eu comprei a minha bicicleta dos sonhos, né? Na época equipadinha, tudo certinho. E eu comecei a perceber que se eu corresse atrás dos meus sonhos primeiramente, você tem que sonhar e para você correr atrás. E eu fui seguindo esse caminho, né? Eu sempre gostei de estudar, né? Nunca fui esses alunos meio nerd de ficar quietinho, sempre muito bagunceiro, mas eu sempre gostei de estudar. E eu tirei essa vantagem, né? Estudando o Enem, né, vestibulares, e acabei ganhando uma bolsa de estudos, né, quando eu tinha 17 anos, e fui estudar administração e comércio exterior, né, na cidade de Pouso Alegre, outra cidade maior ali, conexão ali que a gente tem no sul de Minas. No meio da faculdade, né, eu entrei numa fábrica que tinha uns amigos que inclusive são meus amigos, né, até hoje aí do coração, aí são padrinhos do meu casamento, e um deles já fazia dropshipping no Mercado Livre, né. O Leandro, um colega meu, fazia dropshipping. E eu falava, cara, que legal. E o meu outro colega, ele fazia importação para a empresa, né? Ele já tinha o inglês fluente e tudo mais, né? E eu fui pegando os insights na época deles, né? Pegando um pouco um pouco o outro. E abri minha loja, né? No Mercado Livre para fazer drop. E assim foi. Comecei vendendo roupas, jaquetas, vestuário masculino, infantil, no Mercado Livre, que na época era permitido, né? E assim foi durante a minha faculdade. Quando eu me formei, né, eu já estava equilibrando mais ou menos o salário que eu ganhava na empresa, que não era muito, né, com o que eu ganhava nas vendas online.
Eu só não conseguia ganhar mais porque eu não tinha tempo para cuidar, né? E eu não tinha também dinheiro na época para investir nos produtos, né? Então eu limitava, vendia, por exemplo, 15 dias por mês, acabava o dinheiro, acabava o limite do cartão e eu parava de vender. E pausava os anúncios. Recebia os produtos, liberava o dinheiro, eu ia e comprava mais. E quando eu me formei, eu senti uma necessidade de dar uma alavancada melhor e resolvi fazer um concurso, né? Porque na época, eu não sei se até hoje é assim, a maneira mais rápida de um recém-formado ganhar um dinheiro rápido, teoricamente, trabalhando, é sendo um servidor público. É muito difícil você emplacar um negócio de cara recém-formado, sem ter o apoio de um pai, sem ter uma reserva financeira, igual o cara que faz educação física. O pai dele vai lá e compra uma academia pro cara, né? O cara que faz administração, ele abre um escritório para ele. Enfim, eu não tinha essa pessoa nas minhas costas, então eu resolvi fazer um concurso, né? Passei no meu primeiro concurso público, né, do Ministério do Trabalho na época, bem colocado, graças a Deus, e já entrei efetivo depois de 2, 3 meses aí que eu tinha formado. Então, isso tudo eu estava perto dos 22 para 23 anos. Foi muita coisa na minha cabeça, né? Uma coisa muito legal, estava passando a fase do meu casamento também. E quando eu entrei no ministério, que o meu salário aumentou bastante drasticamente pelo que eu ganhava na empresa, aí eu comecei a alavancar a loja. Comecei a alavancar. Minha única limitação no órgão era a questão de tempo, porque dentro do órgão eu não podia trabalhar. E tinha uma limitação também que a gente não pode ser o administrador da empresa. Então entendeu? Todo servidor público tem essa limitação, né? Eu tive que respeitar isso. Então eu entrei junto com o meu irmão, né? Que graças a Deus até hoje é meu parceiro lá, né, me ajuda até hoje, o meu irmão, um parceirão. Eu entrei junto com ele na sociedade, ele como administrador, né? E eu como cotista, vamos dizer assim, né? E fui administrando junto com ele aí, tomando conta, até chegar num ponto que eu equilibrei também, igual eu fiz da primeira empresa, Mas não tem problema se você tivesse. Até, perdão, te cortar. Sim, pode falar. Juridicamente falando, não teria problema se você entrasse como um investidor oculto? Cara, eu não sei se aqui no Brasil é permitido isso, viu? Porque, assim, quando a gente é servidor público, cada esfera tem um certo nível de peso nas costas, vamos dizer assim. Como eu era da esfera federal, se eu fizesse alguma cagada grande, quem viria atrás de mim é a Polícia Federal. Federal, nossa. Entendeu? Então, por exemplo, nossa declaração de imposto de renda sempre foi verificado, tudo certinho, para não ter problema, entendeu? Com isso, eu senti um peso muito grande, porque eu ainda sonhava mais, eu sabia que eu tinha um potencial, né? Se eu tivesse tempo hábil para investir, e tivesse o dinheiro, claro, né? Para investir, eu sabia que eu teria um potencial de crescimento bem grande. E eu sempre senti o peso do órgão nas minhas costas, né? Porque tem pessoas que sonham, igual eu falei para você mais cedo, o pessoal sonha, eu vou ser um servidor federal, tal, e vou aposentar pro resto da vida. E assim são 99% do pessoal que entra em órgão público, né? A estabilidade é algo tentador. Mas para mim a estabilidade não equilibrava. Um exemplo, você no servidor público ganhando X por mês, você não pode andar com um carro Y. Você não pode ter uma casa de certo tamanho. Você levanta suspeitas, querendo ou não, todo servidor público tem acesso a algum sistema. Então eu nunca quis levantar isso, sempre tive medo. Então eu tinha esse peso nas minhas costas. E sempre tive. Então eu nunca deixei a empresa crescer muito a ponto de ficar tentador para me sair. Por esse receio de não ter coragem de sair. E aí veio a pandemia, né? A pandemia nos ensinou muitas coisas, né? E uma delas, né, que acabou me beneficiando foi que ela permitiu que a gente trabalhasse em casa, né? E aí eu fui trabalhar em casa, bem na época que a minha filha menor nasceu também. E eu comecei a ter um tempo hábil mais livre, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o meu horário de almoço já não era 1 hora mais, eu conseguia estender para 1h30, 2 horas, né? Às vezes o serviço estava muito puxado, eu fazia o serviço só na parte da manhã, começava às 5 horas da manhã e até meio-dia. Depois do meio-dia eu ia fazer curso, especializar, fazer várias coisas para aumentar em si, né? O meu portfólio, desenvolver coisas no site para poder vender. E aí, no meio da pandemia, as vendas aumentaram muito, né? Teve filme no meu ramo, acabou um filme que lançou, acabou me ajudando bastante. E aí eu vi o tamanho do potencial do negócio que eu tinha, né? Com isso eu fui e investi, né? Passou a pandemia, o órgão precisou de mim. Eu falei, olha,
não posso voltar, né? Não tem como. Para mim, eu já estabilizei aqui na cidade, já tô com negócio, já tô com planos de fabricar futuramente aqui, abrir uma empresa aqui fixa mesmo. E decidi, né, pedir a exoneração do órgão, né, para mim não ter aquele peso mais, né, nas minhas costas. Não é um peso negativo, né, para não cair mal para o pessoal aí. É um peso assim, você não pode viver a vida que você realmente quer. É difícil, entendeu? É complicado essa parte. Então eu não era um cara conformado, nunca fui conformado. E juntando tudo isso, eu acabei pedindo exoneração e dei continuidade. E aí eu consegui alavancar a loja de uma forma assim bem rápida nos últimos 2, 3 anos aí, né? Que me fez chegar aqui, vamos dizer assim, né? Era pra me ter chegado talvez mais cedo, né? A Cartipana teve algumas alterações nos prêmios aí, né? E eu tô com vocês há uns 4 anos aí, mais ou menos. Então, né, tamo aí hoje aí, com vocês aí. Espero manter por muitos anos aí. A gente tá em grande expansão agora, né? Com um planejamento aí de dobrar, pelo menos, aí a quantidade de colaboradores, né? E a nossa capacidade produtiva para atender o mercado nacional e eu começar a fazer exportações também do nosso produto. Graças a Deus é um produto de muito boa qualidade, né? Eu tenho bastante boas avaliações. Problemas todos têm, né? A maioria dos meus problemas que a gente tem, reclamação no Reclama Aqui, o que é relacionado, infelizmente, a atraso dos Correios. Os Correios embalam, amassam o pacote, quebra. Esse é o problema que eu vejo que até da maioria da galera que vende, tanto quem faz dropshipping internacional, quanto da galera que trabalha aqui com o Brasil e faz o envio Brasil. Sim. Às vezes o fornecedor tem que investir, tem que tirar um pouco da margem para colocar numa embalagem melhor, porque os Correios não têm a competência de entregar uma coisa do ponto A para o ponto B. Eu não julgo. E não é barato? Não, não é. É um dos fretes mais caros que tem, né? Mas, por exemplo, olha a minha limitação. Eu tô numa cidade de 4 mil habitantes hoje. Às vezes não tem uma Jadlog, não tem. A Jadlog, envio. a Jadlog mais próxima fica a 100 quilômetros. Então, para eles não compensam ir lá coletar comigo, falar que não compensa, para pegar todo dia. Não sei, vai chegar no ponto que vai compensar, né? Então, hoje a gente tem contrato com os Correios nas duas empresas, e os Correios lá da cidade, né, ajuda bastante lá, tem um funcionário lá que é muito parceiro nosso ali, coleta pra gente, ajuda muito, né? Nisso eu não tenho que reclamar. O problema é custo. É muito dinheiro que vai embora, né? Dependendo do volume. No caso, assim, como eu trabalho com produtos à pronta entrega, só pra você ter uma noção. Nossa, pronto, que a gente fabrica. Tem custo que tem envio que chega a 50 conto. Sim, pra norte, nordeste é 70, 80 reais aí, né? Facinho. Então, por exemplo, a gente gasta em média com um mês, né? Em média uns 70, 75 mil só com envios por mês. Entendeu? Então é um volume bem alto. E eu acho que por esse volume a gente poderia ter uma qualidade de serviço melhor, entendeu? Por exemplo, a Jadlog, até a transportadora da Shopee, né? A Shopee Express, ela tem mais cuidado com os pacotes, com as entregas. Os Correios, eu não sei se é porque são servidores públicos também, né? Autarquia federal. Então não tem aquela pegada de fazer, entendeu? Eu acho que quando você se trata de mexer com transporte, você tem que ser igual os caras da Shopee faz ali, ó. O cara ganha por pacote. Ganha por entrega. Se o cara fazer 100 entregas por dia, ele vai ganhar 100 vezes mais. Então, você vai estimular ele, né? E outra coisa, o cara chega, se tiver com a ponta amassada a caixa, você pode rejeitar. Rejeita, que aí eles vão verificar lá no centro de distribuição, tem a câmera que pega, tem tudo isso. Vai fazer isso com os Correios pra você ver, você não consegue. Então, assim, o mercado nacional, pra gente que trabalha com os produtos físicos, né, a pronta entrega, ele não é, na minha opinião, preparado 100% para por exemplo, para se transformar igual a China é hoje, o mercado online, ou os Estados Unidos, pelo que eu sei, o mercado brasileiro não aguenta, né? Principalmente em questão logística, né, que eu acho bem fraquinha, e a questão também do público brasileiro em si, quando se trata de alguns produtos, de algumas coisas. O brasileiro não tem muita paciência, às vezes, com as coisas, que é as coisas mais rápido. A gente faz a nossa parte e posta lá 1, 2 dias de postagem. Postou. O restante da entrega é os Correios que fazem. Sim. Então, se passa um dia do prazo médio ali, 100 pedidos entregou antes, mas se um passar, esse um cliente, o Reclame Aqui, é a ameaça, é o Procon, é a ameaça de processo e frustrou a vida da pessoa, então a gente tem que saber lidar com isso, né? Eu tenho, né, graças a Deus, eu tenho umas meninas, um suporte muito, muito bom que me ajuda também a resolver esse problema, dar aquela acalmada no cliente, né? A gente
dá aquela driblada, vamos dizer assim, né? O pessoal fica puto por conta de um dia. O povo é agressivo às vezes, né? Eu fazia drop, era 7 a 14 dias úteis. Sim, não, quando eu fazia drop também tinha esse prazo E ainda envio de 1 a 3 dias. Mas E ainda assim tinha mais. Sim. Se você uma hora entrevistar alguma outra pessoa que mexe com produtos à pronta entrega aqui no Brasil, você vai entender a mesma coisa. Quando o produto tá aqui, a pessoa se sente é outro nível. É outro nível. Quando o cara decide comprar de uma empresa que é por encomenda, o cara aceitou que vai demorar 30 dias, 20 dias, né? Igual eu deixava lá quando eu fazia por encomenda, eu deixava lá o prazo de postagem de 7 a 10 dias. Então o povo respeitava, era um ou outro que perguntava. Eu não tinha tantos problemas de atraso, de reclamação de atraso igual eu tenho hoje. É incrível isso. A diferença, assim, quando eu... que também pode ter influenciado isso. Quando eu transformei a pronta entrega dos produtos, né? Comecei a fabricar, escalonou demais. Então, por exemplo, as vendas triplicaram. Então, eu peguei esse potencial, claro, juntando as plataformas, todas as plataformas, né? O site, Mercado Livre, Shopee, triplicaram. Então, a gente atende mais pessoas. Né? E pessoas com pressa. Quem compra no Mercado Livre... Tem o full no Mercado Livre também? O full eu não coloco ainda. O Mercado Livre tenta me chamar pro full, mas o meu produto, como eu faço maioria personalizado, tamanhos personalizados... Então, por exemplo, é arriscado eu colocar no full. Porque é difícil acertar todas as medidas. Né? Meu produto tem que ficar bom do pé à cabeça. Então, por exemplo, se o braço fica mais largo, o cara do full, ele não tem nem como... Ele chegou, ele vai devolver. Ele não consegue nem falar com a gente no full, às vezes, entendeu? E o que me diminui o índice meu de troca e devolução ao mínimo, né? Mínimo mesmo. É o fato da pessoa comprar, acabou de comprar, 10 minutos ela recebe uma mensagem. Por favor, nos confirme seu peso e altura total, o porte físico, se é adulto ou criança, pra gente saber qual o tamanho correto. Porque, infelizmente, o pessoal vê a tabela de medidas, vê a recomendação, eles veem, mas não lê. Exato. As pessoas então, o cara, por exemplo, o cara usa uma camisa P, coladinha e tal. Mas o cara, na hora de comprar o meu produto, que tem que ser um pouquinho mais justo, por exemplo, ele vai pelo tamanho da fantasia, né? No caso da camisa, para padronizar a fantasia. E ele não raciocina que a fantasia, para ficar boa, tem que ficar justinha. Então ele não precisa comprar uma P, ele vai ter que comprar uma PP. Então a gente já deixa lá a recomendação para mandar o peso e a altura para diminuir. Então vamos dizer que a cada 100 pedidos, se eu não mandar mensagem, 20, 30 volta. Se eu mandar mensagem, volta 1, 2 no máximo, a cada 100. Então é um índice aceitável, vamos dizer assim, né? E eu vejo que a galera normalmente... É que você, como fábrica... Eu acho que eu nunca recebi algum fabricante, alguém que fabricasse o produto aqui no podcast em 2 anos de podcast. Você é o primeiro. E por isso que eu acho que é uma oportunidade de eu conseguir fazer perguntas diferentes que eu faria pra galera do e-commerce. Então, até se tratando da galera do drop, no caso, do e-commerce sem estoque. No seu caso, o que você acha que seria mais interessante, então, pra você, pra pessoa que tá começando? Se você estivesse começando hoje, você começaria com seu site próprio ou começaria pelo marketplace? Cara, isso depende do capital que você tem. Se você tiver um capital, você pode ir no e-commerce mesmo. Você vai ter que precisar de dinheiro para investir em campanhas, desenvolver o site. Domínio, gastar esse dinheirinho, investir um dinheirinho bom. Então, se você tiver um dinheirinho para queimar, eu iria com o comércio, com o site. Se você não tem, e tem um produto que você quer emplacar no mercado, eu iria pelo Mercado Livre, Shopee, enfim. Por quê? Você não paga para anunciar, você só vai pagar se você vender lá. No site, você, querendo ou não, você tem que pagar para vender. Você paga para anunciar e às vezes gasta lá 10, 15 dias ele testando um produto, vai um dinheirinho bom embora, que aí nessa parte, é nesses primeiros dias que a gente separa o vencedor do que não vai vencer. É onde o pessoal para. Os homens dos meninos também. Os meninos, né? Sem querer eu não quis ser ofensivo, vamos dizer assim, mas é a realidade. É verdade. Tem que ter... no meu caso, não foi da noite pro dia. Eu fui alavancando, né? A gente gasta... Quando eu comecei, eu gastava R$20 por dia, né? Hoje eu gasto, em média, 1.500, que ainda perto dos caras que eu conhecia no Panda Meeting é pouco. Os caras gastam 50, 60 mil por dia de campanha. Não adianta eu gastar mais que isso. Como meu produto é um produto mais específico, vamos dizer assim... e tem a personalizado, não adianta nada. Você escalar, vai vender, vai dar só problema. Pra que eu vou mostrar meu produto pra uma pessoa... por exemplo, uma pessoa maior de tamanho, mais pesada, obesa, uma pessoa mais velha, não vai comprar um produto. Então, o meu público, o meu nicho é bem pequenininho.
Então, não adianta eu gastar 3 mil, 4 mil, já fiz esses testes, porque eu vou vender o mesmo tanto. Então, quando eu cheguei no meu limite, eu falei, daqui pra... Eu só vou mexendo aqui nas campanhas e vou fazendo a minha escadinha simples, né? Baixinha. E é assim que eu vou indo, né? E para quem é fabricante, existe uma margem de lucro, por exemplo, que eu já veio gente no podcast, que eu lembro muito bem quem foi, que já veio e falou, Fê, hoje eu tô no e-commerce sem estoque, mas o meu sonho é transformar minha marca numa coisa nacional, e construir fábrica, ter estoque para conseguir entregar frete grátis, trazer mais credibilidade. Porque quando você tem um escritório, você tem uma loja, pelo menos uma lojinha da sua marca, você já traz mais credibilidade e aumenta a tua conversão. Sim, sem O dúvida. cliente, tem loja física? A dúvida é que o pessoal do Drop mais escuta, tem loja física? É, Então, tipo, que é o tem. que... Então, beleza, a pessoa já compra por isso, sabe? Sim, sim. Então, o que é uma margem de lucro saudável para alguém que tem fábrica? Eu trabalho com a margem... o pessoal não fala que a gente não existe lucro de 100%, né? Se eu vender um produto que me custa 50%, 50%, eu tô tendo um lucro excelente. Eu tô tendo 2 vezes o lucro dele. Sim. É o ROI Então, de 2, né? Teoricamente, para mim, é essa a conta, né? Porque eu fabrico, eu sei os custos mínimos de cada coisa. Então, se o meu produto tá custando 50 hoje, e eu vender ele por 150, a minha margem é essa diferença. Tira, claro, né? As pequenas gastos extras, a Ads, campanha e tudo tudo mais, mais, mas essa é a minha margem. Então, eu jogo alto porque eu não tenho tantos concorrentes no mercado. Mas vamos dizer, um cara que fabrica shorts, camisas, que tem mais concorrentes, você vai ter que destacar a sua marca. Eu, julgando pelo custo de fabricação meu, que é semelhante a esses produtos, o cara que vende um produto, por exemplo, um short, a 50 reais, ou uma camisa simples aí por 70 reais, ele no mínimo vai ter os 100% de lucro ali. Se ele vender por 70, ele tá custando uns 35 para ele, 30 reais. Essa é a média que sai, entendeu? Então eu acho que é uma margem muito boa, viu, cara? É diferente, por exemplo, vou citar um exemplo da minha cidade, né, de Campo do Meio, que lá é uma cidade pequenininha, né? Não é que eu moro, né, como eu disse, mas lá o mercado todo da cidade é virado para Shopping e Mercado Livre. Todas as pessoas da cidade quase vendem, né? Desde o dono da padaria, o dono do mercado, todo mundo tem assim, a sua lojinha ali. Porque tem várias fábricazinhas de produtos lá e o pessoal compra. Então o mercado lá é saturado, né? O mercado lá é saturado. Então, por exemplo, lá tem 10 fabricantes de um produto. Quem ganha dinheiro é quem fabrica. Mas o cara que vende online, ele tá ganhando R$1, R$2 ali por unidade. Só que o cara vende 150, 200 unidades por dia. Querendo ou não, é muito trabalho para pouco dinheiro. Só que o mercado lá se tornou assim, entendeu? Então, assim, eu nunca quis, né, trabalhar com produtos genéricos. Todo mundo vende esse produto. Eu nunca vou trabalhar com isso. Eu tenho na minha cabeça que eu sempre vou procurar um nicho que tenha menos pessoas possíveis trabalhando. E outra, tudo vende. Tudo vende. Tudo vende. Tudo vende. As pessoas precisam parar com essa percepção de não existe produto que não vende. Produto milagroso, não tem, gente, cara. Olha só para esse cenário, só para vocês terem uma ideia. Só no cenário aqui, a gente tem microfone, braço de microfone, capa para placa, mesa, tripé para câmera, urso panda, luminária, TV. Olha quantos produtos diferentes e aleatórios a gente coloca, por exemplo, no estúdio. Agora, olha para tua casa, olha para tua mesa, pro seu setup. Tá no carro? Olha pro seu carro e olha ali as coisas que você às vezes comprou. Eu fui lá e comprei, comprei Insufilme, fui lá e comprei, tipo, um chaveiro diferente pro meu carro, fui lá e comprei, cara, até produto de limpeza pro teu carro. Então, tudo vende, depende da forma com que você vende ou a forma com que é vendido pra você. Sim. Isso que é o diferente. E até todo mundo tem uma necessidade a ser suprida, né? Exato. E até para o teu nicho, assim, quando se trata de vestuário, muita gente vira e fala assim, caramba, cara, eu nunca trabalharia com vestuário porque tem muita troca, muita devolução, ainda mais, mas no seu caso, como você é fabricante, isso é minimizado. Ou acontece um pouco mais? Cara, eu tenho sim um índice de troca, como eu te falei, né, mais cedo. Não é muito alto, graças a Deus, né? Mas é inevitável. Mas não é prejuízo. O cara que trocou porque não serviu, eu vou pegar o produto dele, vou revisar. Tem um buraquinho aqui. Vamos soltar costura. Costura de novo. A gente lava, faz todo o processo e entra pro estoque de novo. Então eu não perco dinheiro. A menos que o cara cortar o produto ali, aí eu não devolvo o dinheiro dele também. Aí o cara pode me processar, que eu falo, o cara usou meu produto, devolveu fazendo sacanagem, aí não dá, né? Mas isso também nunca aconteceu, graças a Deus, né? Tentam fazer, mas não aconteceu. Então, assim, eu acho bom o pessoal ter medo disso aí.
né, da troca, de acertar tamanho, de criar tabela, porque para mim é menos concorrência. Também. Eu não temo nada que seja difícil, porque eu penso assim, se tem alguma pessoa que faz, então é possível fazer. Só que eu sou meio arriscado, então se tem um cara lá do outro lado do mundo, da China, fazendo, eu falo, cara, esse cara tá fazendo de alguma forma, eu vou pesquisar em chinês, eu vou ver vídeo em chinês, né, para aprender, e foi assim que eu fiz e comecei as empresas que eu tenho. São produtos internacionais, que são tendências no mercado lá, não existem fabricantes e revendedores de grande volume no Brasil, então é o mercado que eu exploro. Ainda tem outros mercados que eu quero explorar? Tem. O que me limita é a minha capacidade física, né? Porque eu sou uma pessoa só. 2 empresas para administrar, apesar de ter os meus sócios que me ajudam, com certeza, ainda é bastante coisa para mim. Sou pai de família, tenho as crianças, tem que ser marido, né? Tem que ajudar a cuidar da casa, das crianças, enfim, que é o meu foco. Então, ultimamente, né, não estou cuidando tão bem da saúde, mas pretendo também, como eu falei para você, né? Agora eu tenho uma pergunta que eu acho que pode ser bem interessante para quem já tem mais coragem de entrar no nicho de commodity. Você, como tá nesse nicho que é mais visual, até eu sempre gostei bastante de camiseta, eu gosto também de pulseira, tal, colar, essas coisas, acessórios. O que você acha que é um canal melhor, assim, pra gente anunciar? Seria o Google mesmo, com o Merchan, campanha de PMax? Ou você acha que no Facebook converte muito mais, porque você pega mais topo de funil? Porque, querendo ou não, o Google é um pouco mais afunilado, você gasta um pouco mais pra ele tracionar. É que na minha época tinha campanha Smart, né? Que agora virou PMax. Mas, eu já tô me sentindo velho já. Do Google AdSense lá. Putz, nossa, desse jeito. Véio. Quando nem tinha tanto... Era só mais na busca de palavras, né? Eu não sei, desde essa época não tinha campanha de display, não tinha vídeo, era bem limitado, cara. E você vê que qual seria o melhor canal de vendas? Claro, todos os canais funcionam, claro. Sim. Mas o que você acha que seria um canal que, foi um 80-20 legal pra você, que traz muito resultado pra quem vende commodity? Cara, hoje o meu principal é o Facebook e Instagram. Por quê? Eu tenho as redes sociais ali bem fortalecidas, né? Tenho a presença da marca boa. Tenho bastante avaliações dos clientes. Todo santo dia tem vídeos dos clientes ali que recebem os produtos, avaliam, faz vídeo com os filhos. Então, isso me ajuda bastante, né? Então, eu mostrando isso, a pessoa caiu na minha campanha, caiu no funil do Facebook e do Instagram. Vai lá na página e veja as postagens. Muitos entram em contato com os meus clientes e perguntam como é que é a qualidade, chega mesmo e tal. E isso me ajuda. Então, se eu fosse enumerar, colocaria, né, o Facebook Ads, em segundo o Google Ads e em terceiro o TikTok. TikTok também, cara, é legal. Ele não converte tão bem quanto o Facebook, porém ele traz pessoas curiosas, né, vamos dizer assim, para sua página. Aí vai do poder da sua oferta, né? Vai do poder da sua oferta, vai do que você consegue, do seu produto, do interesse. Então o TikTok também é indispensável. Eu acho que não é o melhor ainda, mas é indispensável. Mas acho que a gente tem que estar no maior âmbito de canais possíveis. Sim. Porque, se o Facebook quer vídeo dar certo, por que não testar TikTok? Exatamente. O TikTok deu certo, por que não testar Kawaii? Se Kawaii, nem que não dê certo, mas você tem uma presença de marca, Sim. São pontos de contato, tá num lugar a mais. Tem um ditado que eu escutei na época da minha faculdade, quem não é visto não é lembrado. Então, quando a gente vende online, você tem que ser enjoado. Você tem que ser aquele cara que faz a campanha. Apareceu a campanha, o cara não foi nessa, manda outro, sim, faz uma campanha para que apareça outro vídeo para as mesmas pessoas. Manda o remarketing pesado, manda e-mail. 7 dias, 14 dias. Cara, vai mandando, uma hora você vence. Né? E querendo ou não, é tudo automatizado. Você manda o comando, o sistema vai fazer. Não precisa ficar em planilha Você não precisa ficar fazendo nada manualmente todo santo dia. Então é algo que chama, entendeu? É algo que é diferencial. A gente acaba sendo chato. É igual aquele vendedor de porta que vai Nossa, aquilo é ridículo. Aquilo é antigo, mas os caras vendiam. Era uma profissão. Caixeiro viajante, que esse cara. Era uma profissão que dava dinheiro na época. Os caras vendiam de tudo. Era chato pra caramba, mas vendia. Então hoje a gente vendendo online, eu falo assim, você vender no site é diferente de você vender no Mercado Livre e Shopee. Por que eu falo? Também complementando a parte de que você tem que estar em todos os mercados. No site, eu atendo quem eu quero que compre o meu produto. Então, eu jogo minhas campanhas para a pessoa. Se a gente não jogar, não vende. Fato. No Mercado Livre e Shopee, eu vendo para quem está procurando os meus produtos. Então, lá a pessoa vai fazer a busca do produto, a camisa X, produto X, e vai aparecer meus produtos para eles. É totalmente diferente.
Se você vende só no site, né, você só vai se limitar àquele público. Então, é engraçado que quando eu comecei a fabricar e comecei a vender no Mercado Livre, eu pensei assim, caramba, onde estava essa galera? Onde estava esse povo que está comprando aqui? Porque eles não compravam de mim porque demoravam 20 dias para chegar, por exemplo. Então, as pessoas que querem que chegue dentro de 7 dias, tá ali escondido ali. E não adianta, assim, o brasileiro, podemos nos usar de exemplo, você também em casa aí faz sua reflexão também, você compra mais no quê? No Mercado Livre, Shopee, ou site próprio. Eu, particularmente, compro mais no Mercado Livre. Eu sou Shopee. Eu comprei a cadeira agora no Mercado Livre. Mas comprei também vários acessórios na Shopee. Exatamente. Mas você não citou o site, no caso. Então, por exemplo, eu, primeiro, escalonando Mercado Livre, não achei, Shopee, não achei, aí eu vou procurar sites, marcas e sites. E tem os clientes que são o contrário, pessoas que são traumatizadas com o Mercado Livre e Shopee, por ter tomado prejuízo ou pelo produto não ser de qualidade. Tem essas pessoas que somente confiam em sites, né? Compra o site próprio, porque aí quer ver a presença, quer ver o atendimento público atrás do WhatsApp ali, quer ver se é pessoa, e eu tenho muitos clientes assim. Então eu atendo esse público também. Então, para mim, eu abraçando esses mercados é o ideal. E você passa um profissionalismo melhor. Porque, por exemplo, vamos supor, você está trabalhando com uma marca que você fabrica. Você tem o teu branding naquilo. Sim, então, sim. provavelmente, a pessoa vai ver na Shopee o mesmo produto que você e falar, esse daí é o falso daquele que eu vi o original no site. Sim. Entendeu? Então, você tem uma presença de marca onde você se posiciona como mais qualidade, Sim. como mais profissional. E você tem uma estrutura muito mais abrangente do que o cara que tem na Shopee. Exatamente. O pessoal da Shopee, hoje em dia, né, no caso, são muitos, é o pessoal aqui de São Paulo, do Brás, né, muito pessoal que na pandemia quase quebrou, né, então eles aprenderam a vender os produtos dele, e hoje, por exemplo, o pessoal as pequenas lojinhas de cidade, que vinha aqui em São Paulo comprar as coisinhas no Brás, aqui para revender, a pessoa compra na Shopee pelo mesmo preço, e entrega na porta de casa. Então o mercado mudou demais pós-pandemia. No atacado, ainda a pessoa compra ali. Não adianta. Então, os caras aqui não vão deixar de vender. Eles continuam vendendo, tá com o mesmo estoque, se brincar até mais, porque eles atendem 2 públicos. Então, e foi bom para uns e ruim para outros. Por que para mim foi bom? Porque as pessoas que nem imaginariam que poderiam aprender a comprar online, aprenderam. Então, hoje, por exemplo, eu tenho até minha sogra de exemplo. A minha sogra antes é aquela pessoa que adora ir em loja, fazer compra, ficar lá 2, 3 horas em loja. A gente até brinca com ela ali. Paciência demais. Mas ela também hoje pede pra gente comprar, pede pras filhas delas comprarem as coisas online. E ela fica lá vendo, vai vendo o produto. Vê se é real, vê se não é golpe. Ela se transformou num cliente online. Então, uma pessoa de 55, 60 anos fez isso, quem dirá os jovens também que tinham esse costume. Então, eu acho que assim, a longo prazo, 10 a 15 anos, pequenas lojas não vão sustentar, físicas. Vai ser só supermercado e ou olha até lá. Sustenta, mas com presença digital. Talvez. Só para a física, se só para trazer credibilidade. Sim. Mas se for só física, não vai. Não vai aguentar, eu tenho certeza que não vai aguentar. Ou é .com ou .fora, né? Exatamente. Então, a hora é o mais rápido possível. Não vou nem dizer que a hora é agora, é o mais rápido possível. Quem tem aí vontade de crescer, tudo tem essa diferença, né? Tem pessoa que quer manter aquilo pro resto da vida, então elas que mantenham pelo resto da vida. É respeitável, né? São as pessoas medíocres, vamos dizer assim. Medíocre é um palavrão, uma palavra chata, mas ela, resumidamente, são só pessoas médias. Ela conforma que tudo na metade. Então, tá bom, meu salário médio tá bom, meu carro médio tá bom, minha casa média tá bom, minhas viagens médias tá bom. Então, são pessoas medíocres e então não é pecado. Quanto mais pessoas médias você tem em volta, mais você vai se tornando médio. Porque acha que aquilo é o normal. Exatamente. Tá todo mundo no normal. Exatamente. Então você tem que mudar de pessoas, mudar de ambientes que nem... Pô, eu tenho um network consideravelmente absurdo. Pô, cara, direto aqui, tava com pessoas acima da média. Sim. Em Panda Meeting, então você viu que a régua, pô, tinha cara lá... Eu nunca tinha tido aquela experiência. Talvez eu nem não possa... eu vou falar, pô, a gente tava faturando 600 mil no dia. Não em um dia, tipo, que faturou já 600 mil no dia, 800 mil no dia, lembrei. 800 mil no dia, conversou lá. Se eu conseguisse ir em um evento desse todo mês, sem dúvidas, a gente eleva muito o nosso conhecimento e também eleva outras pessoas. E até pra pedir um feedback pra você, acho que pode ser interessante. Você participou dos 2 Panda Meetings, certo? Teve um que eu não fui, que foi de Salvador, aí no segundo eu fui e foi muito melhor, né? Que eu
porque eu tava... Tô zoando. Foi bom que você tava, mas foi ruim porque tava chovendo. É A verdade. gente não conseguiu aproveitar tanto. E eu fiquei lá até sábado, né? O pessoal foi embora na quinta e eu Foi. fiquei até sábado. Eu fui conseguir ir na praia com a minha esposa, só ver a praia no sábado de manhã. O nosso voo era na parte da Pior que tarde. Balneário chove bastante, cara. Mas aí a gente vai voltar lá agora, a gente vai alugar uma Vai. casa lá. Vamos passar uma temporada lá, se Deus quiser, ano que vem. Pega no solzinho lá. E aí eu vou aproveitar um pouco melhor. E o Mas- que você achou do Panda Meeting lá? Cara, muito Network bom. e tal, evento? Muito bom. Gostaria que fossem mais vezes, ou com possibilidade até da gente pagar para ir, né? Com um preço mais acessível, talvez, né? Pessoas que já foram. Porque vai se transformar num evento maior. Eu sei que é mais difícil administrar, coitado do Bruno, né? Nossa, Mas... Aí ele vai ouvir... Bruno, você vai ouvir isso aqui e vai falar... Vai. Marcos! Vai levar nem pra mim lá. ferrando. Mas assim, cara, é uma experiência muito boa. Porque eu saí de lá com uma bagagem imensa. Nem tudo que eu aprendi, eu apliquei. Mas o que eu apliquei, deu resultado. E eu também deixei muito conhecimento com os colegas lá. Né? Tinha, no de Salvador principalmente, que tinha um pessoal mais beirando ali, né? O primeiro milhão e tudo mais, né? O de Balneário foi um pouco mais elevado. Foi uns carinha mais agressivos ali, mais do nutracêutico. Então eles não trocaram tanto feedback comigo. Mas o pessoal de Salvador mesmo, conheceu a galera ali que tava passando aquela dificuldade da transição do drop por conta das taxas, com medo do governo, inclusive isso pode acontecer a qualquer momento, o governo fala, hoje a taxa é 20%, amanhã é 60%, depois de amanhã é 100%. O que impede isso de acontecer? Nada. O governo que manda, então a gente tá sujeito a isso. Ó, e até eu peguei um insight lá que foi maravilhoso. O pessoal que tem e-commerce aí, esse insight já vai valer esse podcast de hoje. Tenho certeza, vai aumentar muito a conversão. O pessoal que tem e-commerce sem estoque, vende lá da China, colocar no checkout assim, retirada na loja. Retirada. E deixar como indisponível Eu na lembro sua disso. localização. Eu lembro. Putz, cara, pensa comigo, a pessoa foi comprar na tua loja e tá, puta, tô meio, não sei se é golpe, se não é. Aí tá lá, a opção de retirada na loja. Você tem a opção de retirada na loja, beleza. Aí a pessoa coloca o CEP dela, Coloca aí. indisponível na sua região. Puta, a loja deve ficar longe. Exatamente. E aí a pessoa, mas pelo menos É tem uma uma boa. loja, então... A sacada do cara lá foi boa. Pô, genial. Nossa, foi É genial. o que eu falo, cara. A importância de um evento desse é grande porque são 20 pessoas com 20 ramos diferentes, com 20 estratégias diferentes. Umas, de fato, melhores que as outras, Se né? cruzam também. Mas todas dando o mesmo resultado, digamos assim, que é vender, né? Então é muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Gostei, né? Não sei se os próximos são para internacional, né? No caso. As próximas recompensas? Isso. As próximas recompensas é o Panda Island. Mas aí é como se fosse um numa Panda Mini. ilha, só que é um Panda, tipo um Panda Meeting, só que com outras experiências mais... legal. Só que é menos pessoas, tudo mais, Mais mais reservado, selecionado, pô. só quem faturou 5. E aí tem aí tem a de 10 milhões. Não, de 15, perdão. Que aí a de 15 milhões é internacional. Legal. Que foi com o pessoal que foi pro Caribe agora. Sim. Pô, foi legal pra caramba. O pessoal Bacana. nadou com o golfinho e tal. Eu vi esse lugar do golfinho. Minha esposa foi, quando a gente foi pra lá, ela nadou com esses golfinhos, eu não tive coragem. E a gente tem vídeo, eu falei assim, lá, os caras do Kart Panda foi no mesmo lugar que você foi lá, no Paraíso do Golfinho lá, né? Mas é legal, cara, esses programas de recompensas de vocês, ter essa variação e não ser somente prêmios físicos, né? Palpáveis, vamos dizer assim. E plaquinha por plaquinha, pô, a gente tá Cara, dando é BMW. bom. 4 pessoas já pegaram BMW, tá? É que bom. vai sair em 2025 isso aqui. Provavelmente pelo menos mais pessoas já devem ter pego. Eu tô precisando trocar a minha. Vamos ver, quem sabe, né? E, cara, você tinha comentado referente à campanha, anúncio, a gente tava falando antes de entrar no gancho do Panda Meeting. O que você pode deixar de dica pra galera? Porque eu imagino que como você que toca as campanhas, gerenciador de anúncios, é Sim, você que sim, toca, né? sim. O que você acha que é uma campanha interessante pra estruturar ali, pro cara que tá começando agora, tá no commodity ou tá fazendo drop internacional, ou pelo menos tá pegando um produto na China, drop nacional também, que tá bastante em alta agora. Sim. Então, até por conta das taxações e tal, imposto que aparece alfandegado lá e tal. Então, o que você acha que é interessante pro cara que tá começando agora? Existe uma estrutura de campanha, um arroz com feijão, tipo, sobe um ABO, CBO, o que você testa e o que você valida? Cara, eu testo o mais simples possível, né? Eu não fico perdendo muito tempo testando o produto, levantando, não deixo 24 horas, não. Eu deixo uma semana rolando e vejo o resultado. Claro, eu cheguei num ponto que se eu queimar um certo dinheiro, não vai me apertar. Analisa Então, as métricas. baseado nos últimos anos de experiência, para mim foi a melhor forma de trabalhar. Então, eu crio lá uma campanha principal, né,
com 3 conjuntos de campanha e cada conjunto com 2, 3 vídeos, um exemplo. E deixo rolar uma semana. Vejo quais foram os melhores e o que foi melhor, ativo, aumenta ali Otimiza o as orçamento, campanhas, otimizo ele e deixo rolando o mês inteiro. Entendeu? Cada mês lanço uma promoçãozinha, faço alteração no vídeo, na E copy, enfim. E também acho muito interessante campanhas de catálogo. isso que eu ia falar. Catálogo é muito bom, cara. É simples e bom. Claro, é difícil configurar a princípio, né? Você deixar tudo certinho ali, no Nossa, pixel, enfim. Porém, se você deixou, cara, catálogo é simples, é porque o pessoal gosta de ver ali, né? O produtinho bonitinho, passar pro lado, E ver outra, no os fundo três. branco. Bem arrumadinho. Se você tiver uns produtinhos legais, bem vistos ali, o pessoal gosta. Até É para de boa. remarketing também, né? Sim. Porque às vezes a pessoa viu um produto só no criativo. Só que se ela for ver outros da mesma loja, às vezes ela encontra o que ela Sim. gosta. E é uma forma mais fácil de trabalhar do que fazer em si os vídeos. É difícil fazer vídeo, editar vídeo, narrar, conseguir a Demanda um narração. tempo. É demorado, chato de fazer. Eu acho chato, né? Mas faço, é necessário. Mas assim, já o catálogo subiu o produto, escolheu, já era, né? É o que eu falo, que a gente tá usando um exemplo. Você não pode usar só uma forma de anunciar. Quanto mais formas de anunciar efetivas que você tiver, melhor vai ser o seu resultado. Com certeza. Nunca elas vão estar ali, o ROI vai estar 5%, 5 vezes, 4 vezes. Sempre um vai estar 7, o outro 3, o outro 10, sobe 10 uma semana, o outro vai para 2. É assim, cara. Você tem que pensar, e se eu não tivesse aquele outro rodando no ROI de 10, no retorno de 10, eu estaria só com esse de 2, então não seria um lucro tão interessante. Então, é aquele negócio, quem não é visto não é lembrado. Você tem que tentar todas as possibilidades possíveis, né? E agora uma pergunta referente à parte de gestão. Você está em quantas hoje? Quantas pessoas lá? Quantos colaboradores? Cara, na fábrica que eu vim, na loja de hoje, né, a gente tá em média uns 30 colaboradores, né? Tem eu, meu sócio, nossas esposas que ajudam e os funcionários, né? Nos setores de fabricação, revisão, embalagem, o administrativo. Tem as meninas do administrativo, um abraço para elas aí, né? Que me ajuda bastante. Então, assim, eu acho que um dos segredos, né? Até você me dando a oportunidade de falar, da gente conseguir vender legal, manter uma estrutura legal, é que a gente tem os melhores funcionários. Eu digo que os meus funcionários são os melhores da região, da cidade. Eu tenho as melhores costureiras, graças a Deus. Não é me gabando. Eu estou agradecendo, vamos dizer assim. Eu tenho as melhores meninas do administrativo. Na outra empresa que eu tenho, que são os quadros, por exemplo, tem uma menina lá excelente, né? Trabalhava lá. Já tentaram roubar meus funcionários da cidade, porque a cidade pequena é assim, né? O pessoal conhece todo mundo, o pessoal vai lá, faz oferta, vem pra cá. Até hoje não perdi nenhum funcionário, graças a Deus, né? Muitos funcionários de outras empresas querem vir trabalhar pra gente, porque a gente trabalha de uma forma diferente na cidade. Eu digo assim, eu tenho uma mente um pouco aberta. Se a pessoa me faz ganhar dinheiro, ela vai ganhar também. Se eu crescer, ela vai crescer. Simples. Então, por exemplo, o salário base de uma costureira na nossa região é R$ 1.600. Então a gente paga um pouco a mais, né, um pouquinho a mais, e oferece o acréscimo de produção. Então, se ela é paga para fazer 10 produtos por dia, ela faz 15, esses 5 ela vai ganhar mais. Então, teve costureira mesmo ali, o exemplo que eu tô te dando da forma que eu trabalho, minha gestão. Que o salário base dela era 1.600, ela ganhou 2.300, 2.400 no mês, né? Tem o pessoal do corte, que não é costureiro, o carinha do corte ali, que também ganha seus R$ 1.500 salário mínimo, foi ganhar R$ 2.400. O cara deu até pulo de alegria. Então, isso é um diferencial que eu tenho ali na cidade, né, na região, que o pessoal gosta de trabalhar. Então, eu tenho a possibilidade de escolher somente os melhores. Claro, põe a pessoa ali, testa um tempo, não deu certo, pô, não dá pra gente, tal. Continuou, se tornou bom, ficou entre os melhores, fica aqui, é só ganhar. Então, assim, eu trabalho dessa forma, né? E dou valor, né? Graças a Deus, a todos os meus colaboradores, meu sócio, minha esposa, que me ajuda bastante, sempre me apoiou bastante. Minha esposa tá ali, né? Com certeza ali me ajuda muito, cuida dos meus filhos, dá o apoio moral que a gente precisa, né? Ajuda na empresa, pau pra toda a obra. Então, a gente tem que ser grato a essas pessoas, né? Eu não construí tudo isso sozinho, né? E aonde eu chegar, daqui a alguns anos, com certeza vai ser consequência das pessoas que estão ao meu redor.
entendeu? Então eu sou bem satisfeito com isso. E qual que seria o próximo passo de uma pessoa que é fabricante, vende online? Você tem uma média de faturamento, não sei, desculpa se você puder falar, qual que é a média de faturamento unindo marketplace, o site? Claro, na demanda que você tá, né, com quantidade de colaboradores, qual que é um nível de faturamento médio, mais ou menos? Mensal, em uma época média, não vamos dizer uma época de alta nem de baixa, em torno dos 400 mil, 450 mil mensal faturamento. E qual que seria o próximo passo? O próximo passo é eu exportar, né? Eu vou começar porque assim, eu tenho um nicho de vestuário hoje, mas as minhas máquinas, elas fazem trocentos tipos de produto, né? Então eu vou expandir um pouco, vou tentar chegar no limite de produtos que eu posso fazer com as minhas máquinas, que não seja só vestuário, né? Qualquer outro tipo de produto que se encaixe ali na minha fabricação. Eu não preciso comprar uma outra máquina, importar uma máquina gigante para fazer. Quando eu chegar no meu limite nacional, eu vou começar a exportar. Então eu vou virar concorrente mundial dos meus antigos concorrentes, né? Então a intenção é essa. O meu limite de expansão é esse aí. Como não tem como vender para fora do mundo, né? Então o limite nosso é o restante do mundo aí, né? Então é até bom, né, o Cartipanda ter colocado o Panda Global, né? Sim. Isso espero que me ajude. Global. O que me atrapalha, não é que me atrapalha, o que me limita é a questão logística ainda. Né? Porque para mim vender para fora, eu tenho que ter uma logística meio legal. Ou ter algum galpão externamente, né? E deixar ali meus produtos ali no modo Kanban, por exemplo, ali. Ou fazer como o AliExpress faz, né? Sim. Mandar de um a um. O problema é que, como a nossa logística é travada, para mim mandar um produto daqui para fora, o custo dele, unitário, teoricamente, é quase o custo do produto. Então, até que aconteça algum milagre, né? Espero que dê tempo, né, de melhorar isso. A minha saída vai ser fabricar, deixar no exterior e sair e vender de lá. Entendeu? É primeiro ponto que eu quero chegar. E o meu limite também, que a gente também tem um limite prudencial. Vamos dizer assim. O que é um limite prudencial? É onde você consegue viver a sua vida. Você não vive só pro trabalho. Eu tive épocas da minha vida que eu vivi só pro trabalho. Então eu extrapolei meu limite prudencial e cheguei no limite emergencial. Fiquei até cheguei a ficar doente, a trabalhar, tomar remédio por dor no estômago, gastrite nervosa. Passei por tudo isso já em algumas épocas. E hoje estou amenizando. Hoje, como eu tenho uma equipe um pouco melhor, mais elaborada, mais qualificada, eu consigo focar no que realmente é crescer e desenvolver. Que é o que eu sei fazer de melhor, graças a Deus, né? Então, eu estabeleci esses limites para mim. Então, eu também não quero crescer tanto a ponto de eu ter que ficar só para fora de casa todos os dias, viajar bastante. Eu tenho esse limite, entendeu? Mas o que eu acho que é mais legal é porque, por se tornar empreendedor, você tem mais de 30 colaboradores aí, ao meu ver, tô com 22 anos e tal, mas o que eu vejo é que você tá comprando tempo. Sim. Quando você compra o tempo de um colaborador, você está comprando tempo para você. Para delegar coisas que você faria, mas para ele fazer. Sim. E aí você vai comprando mais tempo. Até chegar uma hora que você vai ganhando mais tempo. Por exemplo, você está na parte de gestão. Um dia que você crescer muito, você vai ter um gerente que vai tocar isso e as lojas para você. Sim. Aí você só vai ficar por cima. Aí, quando você crescer mais ainda, você vai contratar mais pessoas, o seu gerente vai tocando, ele vai ganhar tão bem que aí você, literalmente vai conseguir viver em paz, vai conseguir gerenciar. Sim. E aí, provavelmente, como você é empreendedor, vai querer tocar outro projeto. Não duvido que isso aconteça. Que aí você fala, consegui tudo que eu queria. E a próxima? E agora a próxima. Esse é o problema. Né? Eu tenho medo desse problema. Eu fui... eu acho que, entrando nesse assunto aí para me completar meu raciocínio, a ambição é algo que leva a gente longe, vamos dizer assim. Claro, o que leva a gente longe é Deus e o nosso trabalho, mas eu falo assim, o que te faz mover você sair de um ponto e ir para outro é o quão ambicioso você é. Ambição não é pecado. Pecado é você ser ganancioso, né? Você fazer mal às outras pessoas para conseguir o que você quer, né? A ambição só vai te... eu tenho essa caneca aqui, mas eu quero uma pretinha, mais legalzinha, maior, uma da Stanley, por exemplo, né? Isso é a ambição de você ter. Só que tem pessoas que potencializam isso. O cara tem uma casa de 2 quartos, ele quer uma com 3, com 4. Ele tem um carro de 20 mil, ele quer um de 50. Quando ele chega no de 50, ele quer o de 100. Isso é normal. E eu já provei para algumas pessoas ao meu redor que isso é... Cara, isso só vai variar do tanto que você gosta.
O cara que ganha 5 mil, ele vai conformar com aquela vida, mas quando ele ganhar 10, ele vai achar, na cabeça dele, quando ele tá ganhando 5, ele vai guardar os outros 5, por exemplo. Mas não vai. Quando você ganhar 10, você vai gastar os 10. Você vai viver numa casa de 10 mil, vai andar com um carro de 10 mil, e assim vai indo. A gente tem que saber aonde quer chegar e também tem que saber a hora de parar. Penso, não de parar de fazer, mas parar de querer crescer, entendeu? Então, eu tento ponderar isso e tudo, né? Chegar num ponto de equilíbrio, onde eu possa também ter mais tempo com a minha família, né? Eu quero ter uma vida de qualidade um pouco melhor com a minha família, inclusive com a minha saúde, né? Eu tenho esse foco, então o ano 2025 para mim vai ser, se Deus quiser, esse ano da mudança, da virada da chave física para mim e, né, e com a minha família, que é o que eu tô esperando também. Se eu pudesse dar uma das dicas que eu dei aqui pro pessoal, eu falo assim, cara, se você é uma pessoa que não tem ambição, não é ganância, não tem ambição, você não vai conseguir se mover facilmente, porque você vai conformar com muito pouco, né? E o mundo hoje em dia não é de quem quer pouco. Não adianta, você vai ser só mais um, não vai... Mais um meia boca. Mais um meia boca, mais um medíocre, vamos dizer assim, né? Falando a grosso modo, não querendo ofender ninguém, mas é pra ser pesado mesmo. Eu fui criado no modo bruto, então eu gosto, quando eu tô passando algo pra alguém, eu gosto de passar no modo bruto. Então é isso, cara, não seja uma pessoa medíocre, né? Seja uma pessoa que queira mais, né? Igual eu sempre falo pra minha esposa, o exemplo que eu dou pra ela, eu falo assim, olha, eu gosto de trabalhar com pessoas que não se limitam ao 100%. Porque desde quando eu trabalhei para as outras pessoas, nas outras empresas, nas outras fábricas, eu nunca quis fazer só o meu 100%. Eu sempre, tinha mais uma coisa pra fazer, eu fazia, não reclamava. Preciso fazer um extra, fazia, feriado, sem dó. Eu oferecia mais do meu 100% e sempre tive a recompensa por isso. Eu não falo só recompensa financeira. Eu falo a recompensa tanto de satisfação por me sentir uma pessoa produtiva, quanto a recompensa ao meu redor. A satisfação moral também, a questão do ego. Você saber que a pessoa pode contar. E eu falo isso porque eu tenho alguns funcionários meus que fazem mais de 100%. E eu não falo assim, eu não quero matar o cara de trabalhar. Ela é pago para fazer nem 100%, a gente paga eles para fazer 80%, né? Quando geralmente fabricação é 80%. Chegou a 100 é um bônus a mais, chegou a 110 é mais ainda. Mas eu tenho uma funcionária lá, por exemplo, uma costureira que foi a primeira que entrou com a gente lá, é uma peça, ela é muito invocada, mas ela trabalha 150%. Tá. Se deixar, ela trabalha até de noite, trabalha sábado, domingo e fica brava. A menina machucou o dedo, assim, ó. Esses dias pra trás, machucou o dedo, arrancou a ponta do dedo. Ela não ficou um dia em casa. Ela pegou um atestado, acho que de 10 dias. Ela não ficou nem um dia em casa. Ela foi na empresa, mas a gente falou assim, ó, você tá de atestado? Você pode orientar, fazer o que quiser, mas não põe a mãe em nada. E ela ficou lá sentada todo dia. Eu falei, eu nunca vi isso acontecer. O marido dela também trabalha com a gente, né, um operador nosso lá. E ele falava, cara, ela não fica em casa, não quer ficar aqui. Eu acho que ela, sim, não sei se ela ficou com medo. Todo brasileiro fosse Então, assim. essa menina, como se diz, né, ela é nosso chaveirinho ali, né, a gente gosta bastante dela. Ela é meio invocadinha um pouquinho, assim, né, não é meio difícil coisa, mas, assim, ela é um funcionário que se todo mundo tivesse, né, seria exemplar. E eu quero que todos os meus outros funcionários, né, quando virem isso aqui, sigam de exemplo, porque eles sabem de que eu tô falando, né. E, assim... eu, igual eu tava falando no começo, eu gosto de estar com pessoas que trabalham mais 100%. Não é porque você ganha um salário ali, tias, que você tem que se limitar a fazer só aquilo. Cara, faz mais, você vai ser recompensado por isso. E é legal que isso é cultura da empresa, né? Sim. Você vai contratando pessoas assim e você vai exigindo que mais pessoas que você vai contratar sejam assim. Na Cartpanda é assim também. Eu cheguei na Cartpanda só pra ser host do podcast. Olha tudo que eu faço hoje. Exatamente. E a vida legal que você tem. Eu acompanho você nas redes sociais, tá viajando o mundo inteiro aí, vai em vários locais diferentes. Cara, isso é excelente pra um cara de 22 anos. Você tá de parabéns, cara. Obrigado. É admirável, vamos dizer assim, né? A gente sempre, quando eu encontro alguém que fez algo que eu não consegui fazer no mesmo tempo, eu tenho que dar o reconhecimento. Por mais que eu não tive esse reconhecimento na época, eu gosto de dar o reconhecimento. Porque daqui 10 anos é você dando esse reconhecimento pra um cara que vai ter feito o que você fez hoje com 22, ele vai fazer com 17, 18, né? Então, segue o exemplo da gente jogar pra frente e, né? E é isso aí. E obrigado também pelos comentários. Que isso, é realidade. E até pra pegar os insights que você passou pra nós, eu acho que é uma ótima hora pra gente conseguir implementar sobre o Panda Quest. O que é o Panda Quest? Pra você que tá em casa, tá se perguntando, é o primeiro Panda Quest que você tá assistindo, olha só o que é. Eu vou pegar 3 cartas com 3 temas diferentes aqui junto com o Marcos e ele vai sortear 3 cartas com os temas que vão sair para ele e ele vai dar o melhor insight sobre cada um desses temas.
finge que a gente te deu 10 mil reais e passa o melhor tema de cada uma. Beleza? Beleza. Combinado? Bora lá. Então, toca a vinheta do PandaQuest com o Marcos Bon. Começando a nossa dinâmica do PandaQuest aqui com o Marcos Bon. E olha, para você que tá pelo Spotify, já deixa a sua avaliação com 5 estrelas. Inclusive, se você tá pelo YouTube, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E olha, se você ainda não conhece o Instagram da Catpanda, a gente coloca cortes toda semana lá, de terça e também de sábado, para você conseguir não só acompanhar tudo que a gente tá fazendo, mas com certeza pegar uma parte desse podcast aqui, onde vou tirar um trechinho para você literalmente pegar esse conteúdo pra te dar aquela vontade, aquele gostinho de assistir o episódio completo. Então fica ligado, tem podcast toda quinta-feira às 5 horas da tarde. Mas agora, sem mais enrolação, vamos lá com o Marcos Bon aqui na nossa dinâmica do PandaQuest. Marcos, já embaralhei aqui as cartas. Vamos ver o que vai sair pra você. Depende de você. Pode tirar as cartas e me devolve, tá? As 3 de uma vez? Você que sabe, cara. Pode pegar as 3 de uma vez, sem problema nenhum. 1, 2, 3. Temos os nossos 3 temas, pessoal. Mas e aí, diz você aí que tá me ouvindo pelo Spotify agora, o que você tá achando desse programa? Sabia que dá pra comentar aqui no Spotify? Arrasta o dedo um pouquinho pra baixo. Claro, se você tá dirigindo, não faça isso, tá? Mas olha, se você tá pelo Spotify, arrasta o dedo um pouco pra baixo e deixa seu comentário aqui embaixo que eu mesmo te respondo, sabia? Eu não deixo minha equipe ninguém responder. Não deixa ninguém vai responder, é sempre eu que respondo. Então fala comigo, manda uma mensagem aqui embaixo que eu vou te responder. Se quiser mandar no meu pessoal também, é felipegomes.eu, ou quiser mandar pela Catpanda, eu te respondo, ainda mando um videozinho, tá? É CatpandaBR, manda lá no direct. Agora, começando a nossa dinâmica do PandaQuest, temos aqui nossos 3 temas. Olha, pra você que tá em casa aí, ano que vem tem tema novo, aguardem. Mas ó, vamos lá. Marcos, escolha o primeiro tema pra gente falar. Do meio. Tema do meio. Tadadadam. O tema que a gente vai falar agora é um 80-20 importante na operação. Eu quero que você dê a melhor dica que você pode dar para quem literalmente precisa de suporte. Primeiro, você ter tem que ter o atendimento no WhatsApp, indispensável hoje em dia, que as pessoas querem velocidade e querem atenção. E-mail demora um pouco. WhatsApp, para mim, é indispensável. Tendo um WhatsApp, você coloca, você entra em um sistema de boot, né, a gente fala, né, mas não para ficar mandando mensagem, é para você integrar, colocar atendentes, né. Então, você trabalha com 5, 10, 20 atendentes de acordo com a sua necessidade e você sempre vai ter setores, a pessoa escolhe o setor, isso aumenta, né, a importância, vamos dizer assim. Acho que a pessoa fala, nossa, o negócio aqui é importante. A pessoa manda a mensagenzinha ali, você escolhe a opção financeiro, compras, devoluções, trocas. Dá 5 minutinhos, a pessoa já entra na fila, já responde. Isso é importante. E eu acho importante sempre, né, você deixar seus clientes a par do que está acontecendo. Então, por exemplo, você, na questão também de e-mail, que tem pessoas que preferem acompanhar tudo por e-mail, vamos dizer assim. Então, tenha lá um agregador de rastreio que manda desde a postagem, o trânsito na casa da pessoa, a pessoa se sente à vontade e tranquila com isso, né? Ou a pessoa recebeu o produto, olha, toma aqui a instrução do seu produto, manda por e-mail, você ganhou um brindezinho aqui, né? Isso são pequenos suportes, né, que ajudam a empresa, a engrenagem da empresa, né, no caso, e também passa boa credibilidade. Eu acho que demais é isso aí. E até pra gente incrementar mais nessa resposta, qual que é uma integração interessante que você usa para fazer essa parte de suporte? Eu uso a SM Boot, né, que tem para o WhatsApp, e para os e-mails eu uso a empreender.com, né? Ele tem do rastreio.com. Do Bruno Brito? Isso, da do Empreender. Bruno. Abraço, Bruno. Veio aqui no podcast. O programa dele eu uso há muitos anos aí, né? Tem integração, acho que em todas as plataformas aí de e-commerce do Brasil eles têm, porque o cara é bem expansivo, vamos dizer assim, ele é né? desenrolado. E tem bastante funcionalidades, não é algo tão caro, exorbitante, né? Eu acho que compensa bastante. E ajuda, como eu disse, né, as pessoas a se sentirem tranquilas, acompanhar o produto. Tá com problema no endereço, já recebe ali um e-mail ali, ó, não tá conseguindo te entregar, entra em contato para você ir lá retirar ou ver o que aconteceu. Porque o pessoal compra e esquece, né? E agora para o nosso próximo tema. O que você escolhe, Marcos? Qual cartinha se manda? Primeiro da direita. Então vamos lá, essa aqui, né? Isso. Uma dica do Marcos Bon
sobre tráfego orgânico. Qual que é o melhor insight que você pode passar pra galera referente a tráfego orgânico? Depende muito do produto que a pessoa trabalha. E eu vou falar mais do meu. É você ter pessoas usando o seu produto, né? Mostrando de todas as formas possíveis, de frente, costas, fazendo movimentos, né? Se é uma camisa, é um short, o cara dobrando, usando no dia a dia, né? Andando, uma pessoa avaliando, põe uma narração legal, né? Eu acho que o orgânico é basicamente isso. Por quê? Para você também ter um orgânico, você tem que ter uma presença legal nas redes sociais. Isso é fato. E a longo prazo, você vai conquistando seguidores. Então, vamos supor, um cara que tem 100 mil seguidores ali, naturais, né? Vamos dizer, seguidores reais. Cara, todos aqueles 100 mil pessoas são pessoas que tiveram ou contato com sua marca, já compraram, ou querem comprar, ou conhecem alguém que comprou e indicou. Então, quando você bota um vídeo ali, né, lança um vídeo, pelo menos em cima de uns 100 mil seguidores, pelo menos uns 5, 10 vai comentar, legal, top demais, já comprei, chega tranquilo, bom demais o produto, eu comprei, só que demorou uns dias a mais, aí é uma pessoa que tem medo do prazo, já fica ligado naquilo, ajuda também, né? Eu vejo que no orgânico, muitas pessoas preferem fazer perguntas para outras pessoas do que ir lá no atendimento, lá nas mensagens, mandar pra gente. Então, o primeiro contato ali do cliente com a marca nas redes sociais é no orgânico, com os reviews dos clientes e os comentários. Eu sou uma pessoa que faz isso. Se eu vejo alguma coisa, algum produto que me interessa, vejo o vídeo, vejo o comentário das outras pessoas, logo em seguida pesquiso a marca e aí sim eu faço a compra ou não, dependendo do que eu vi, né? Mas eu acho pro orgânico, sim. Eu, no caso, que sou uma pessoa que não gosta de aparecer, né? Não tem esse dom. Não é difícil você conseguir alguém que visse seu produto. Toda cidade tem um homem bonito, uma mulher bonita, um cara, uma pessoa em forma. Vai lá, aluga um estúdio, monta um fundo branco ali no fundo da sua casa, ali, faz um vídeo, faz umas fotos ali, paga uma cerveja pra pessoa ali, uma pizza ali no final de semana e tá certo, né? Ou, dependendo, né, do capital, uma cidade maior, né? Contrate algum profissional, alguém que já tem experiência com isso. Tem pessoas que ganham a vida em plataformas, né? Fazendo reviews ou fazendo vídeo. Como o UGC, né? Que o pessoal usa bastante. Então, não há desculpa, né? Eu não uso tanto isso porque eu tenho, né, os vídeos lá na minha região ali que a gente cria ali, que a gente faz. Mas é uma dica pro pessoal que quer investir no orgânico. Porém, complementando aqui, infelizmente, somente o orgânico não vai vender. O orgânico te ajuda a ter segurança nos clientes que chegam nas suas redes sociais pelas campanhas. Mas se você achar que o meu orgânico tem 2 mil, 3 mil seguidores ali, não vende. O orgânico funciona para pessoas que já são famosas. A Virgínia, o Neymar, o orgânico deles vamos dizer, inalcançável. Vamos dizer assim, nenhuma campanha consegue chegar. Mas as pessoas têm milhões de seguidores, né? Se você não é uma dessas pessoas, é só investir em campanha. Ou seja sócio de um influenciador que está crescendo bastante. Exatamente. Media for Equity é uma realidade. Sim, também. É uma boa ideia. Dá muito bom para você não perder dinheiro com tráfego. E uma coisa que é até legal falar, quando você tem Media for Equity com uma pessoa que já tem muito engajamento, um dia eu vou estar na televisão e eu vou fazer muito isso. Imagina você ser sócio de uma pessoa que tem muito engajamento e ainda assim você impulsionar o engajamento e a autoridade dessa pessoa com tráfego pago. Sim. Cara, é a receita de bolo perfeita para dar certo. Alcançou, né, o máximo ali, né? Eu acho assim. Perfeito. E, cara, muito boa dica. E agora, nosso último tema. Bora. Já deixou o like? Hora de deixar o like, né, gente? Tô brincando. Vocês adoram. Já vi gente ficar nervosa. Ai, fala logo, Felipe. Vamos lá. Um medo do Marcos Bon. Pode ser um medo da sua vida pessoal, um medo nos negócios, um medo que o Marcos Bon tem. Pra você refletir. Medo pessoal, eu tenho de morrer e deixar meus filhos aí desamparados aí, sem eu ter ensinado tudo que eu gostaria de ensinar eles, né? Porque se eles são novos, ainda não tem coisa que a gente consegue passar. Depois que tá mais velho, já casou, aí é menos preocupante, né? Então eu tenho medo disso, vamos dizer. E eu acho legal que já teve convidado que depois do podcast, cada vídeo falou assim, por que você pergunta um medo das pessoas? Eu não pergunto um medo pros outros verem. Eu falo um medo porque eu sei que depois você vai assistir e você falou, é verdade, eu tenho medo disso. Pra você refletir, porque às vezes nosso dia é tão correria que a gente não para pra pensar. Não. O
eu tenho medo disso, por que eu não vou fazer algo pra isso? Sim. Então, por isso que eu faço também o podcast não só pra quem tá assistindo de fora, mas também pra você, Marcos, que tá assistindo, refletir também sobre o futuro. E, Sim. cara, muito boas essas dicas. Admirei demais tua resposta nessa de um medo. E o que que você poderia dizer? Você falou no início, mas o que que você poderia dizer para as pessoas que estão te assistindo agora, que te apoiaram, teus sócios, teu cunhado que trabalha com você lá, é teu cunhado, né? Sim, sim. O teu irmão Meu irmão também, também, meu irmão. e até mesmo para as pessoas da tua cidade que acompanham você, admiram você, viram tua história, se inspiraram em você, se inspiram, veem você no dia a dia, e às vezes não às vezes a pessoa tem vergonha de falar e Sim. perguntar da tua história, mas tá vendo aqui no podcast. Mas o que que você pode dizer de agradecimento para as pessoas que estiveram com você nesse início, agora, que estão te ajudando no dia a dia, que estão batalhando com você, para os teus funcionários? O que que você pode dizer para todos eles olhando para as câmeras aqui, nos olhos deles? É difícil, né? Mas vamos lá. Primeiramente, né, eu queria, antes de tudo, agradecer a todos vocês, né, que me ajudaram. Até quem não me ajudou diretamente, né, que não trabalha comigo, mas que pelo menos me conhece, já, né, tem curiosidade de saber da gente, já procura saber. E talvez você algum dia, né, da região da cidade, venha trabalhar comigo, né, se eu precisar, né. A gente tá sempre chamando pessoas boas, né, acima de 100% para trabalhar, vamos dizer assim, né. E, e é isso aí, né. Quem tiver interesse, conhecer mais sobre o trabalho, sobre vendas online, né? Quiser bater a palavra, mandar uma mensagem, pode mandar, né? O pessoal sabe onde eu moro, sabe, conhece a família toda da minha esposa ali, né? Que a gente mora na cidade dela ali. Então eu tô sempre disponível, né? Às vezes não tô com tanto tempo, porém, né? Uma palavrinha ou outra, uma dica ou outra, eu sempre dou pro pessoal, né? Porque às vezes é um pequeno insight, segue tal pessoa, vê tal curso, faz isso. Se a pessoa pegar, ela vai longe. O difícil é pegar. A gente não tem como pegar a pessoa, né? E levar ali de mãozinha, igual faz com o bebê. Porém, a gente dá o caminho. Isso eu não tenho nenhum problema, nenhuma limitação. E, né, os meus funcionários, meus colaboradores, o meu irmão, né, e meu primo também que estão comigo aí há muitos anos aí, né, desde quando eu fazia drop, eu agradeço demais vocês aí, né, pela paciência, pelos altos e baixos, né. Esse meu primo aí que trabalha comigo e o meu irmão, eu nunca dispensei ele, né, porque não tem como, né, é sócio meu também, né. Mas o meu primo, o Jean, no caso, né, trabalha comigo, meu melhor amigo aí de infância também. Eu já mandei ele embora umas 4, 5 vezes. Não por erro dele, né? Só um exemplo, né? Claro, ele vai ver isso aqui e vai lembrar. Mas porque, mano, tá ruim as vendas agora, cara. Não tem jeito, não. Né? Vai ter que esperar uns 2 meses. Aí eu dispensa um pouquinho, descansa um pouco, fica uns 3, 4 meses ali, eu chamo de novo. Então eu com ele já não fere a amizade, ele entende. Porque o meu contrato com ele é Sim. esse, ó, cara. Na aula você tá comigo, beleza. Né? Mas se cair muito, eu não conseguir segurar, né? Faz uns bons anos aí que eu não dispenso, mas pelo menos por ter ficado comigo, né? Ele já recebeu, ele tem o trabalho dele, Uhum. tem o negócio dele, e mesmo se ele não abre mão de trabalhar comigo, né? É legal Então, essa confiança. cara, eu gosto e ele já recebeu ofertas de outras pessoas também, né? De trabalho na cidade, na região, não aceita facilmente, né? Eu acho que até hoje eu não perdi ele, tá uns A 8 anos trabalhando, lealdade vale lealdade. muito. O meu irmão também, né? Sou muito grato a ele por estar comigo, né? O irmão sabe como é que é, né? É mais verdadeiro. Então, nós dois, às vezes, trocam umas farpas, ele fala umas coisas pra mim, mas enfim, a visão dele, né, me ajuda também a ter consciência de algumas coisas, né? Apesar de ele ser mais novo que eu, ensino muito, tento ensinar muita coisa pra ele, mas é um parceirão, tudo que eu preciso ali tá na mão. A minha esposa, né? Queria agradecer muito ela também, né? Por confiar em mim, sempre não desistir, tentar me levantar às vezes que eu tentei cair, que eu fui obrigado a cair, né? E ela me dá a força e me mostrar a força que eu tinha quando eu achei que eu não teria, né? Então, às vezes que eu caí, a pessoa que mais me deu força foi ela, né? Que eu quis desistir, todo mundo passa por essa fase, todo mundo já quebrou, todo mundo já teve problema com Chaves. o crédito de pagamento, todo começo é difícil. É isso aí, né? E, claro, né, a Deus também agradecer e pedir para me dar forças, né, para que nos próximos anos eu continue crescendo, criando oportunidade de trabalho na região, expandindo o meu negócio, descobrindo novos produtos, trazendo novos produtos para o Brasil, né? Que eu quero trabalhar com o que ninguém, como eu disse, né? Com o que ninguém está trabalhando aqui. Então, se tem algum produto lá na Indonésia, lá no Canadá, que ninguém sabe o que é, eu vou trazer esse produto. Eu vou fabricar, eu vou trazer, eu vou importar, de alguma forma ou de outra eu vou trazer. Que eu não me inibe, não me assusta isso, né? E basicamente, é isso aí.
né? Cara, e Marcos, muito top. Eu conheci você lá no Panda Meeting, a gente teve o prazer de se conhecer lá, mas não de trocar esse papo. Sim, muito, muito legal. Lembro quando a gente tava conversando lá no. Quando a gente tava na lancha lá, Sim, e o menino falou que trabalhava, tipo, quando ele morava lá na favela e tudo sim, mais, lembro dele, lembra? lembro Aí dele. você contou da tua história lá na cidade pequena e tudo Sim, mais. E eu criei. Dali comecei a criar uma admiração por você, pelo trabalho que você vem construindo. E nem sabia o que você vendia também e tudo mais, até por eu não ter acesso e tudo mais. Mas aí vai conversando com as pessoas e tudo mais, e aí você vai vendo. Então, eu vi que realmente você faz um trabalho que não é só por dinheiro. sim, eu Porque eu gosto. vejo que quem trabalha pelo dinheiro, cara, se leva pra qualquer lado que vai dar mais Sim, dinheiro. Não tem propósito. Acaba exatamente. sendo vazio. E é bom você estar trabalhando com o nicho que você gosta, com o assunto que você gosta. A gente tava falando no off aqui, você Sim, manja das paradas. sim, E isso é tem legal, que, tá, tem que sabe? Tá gostar. englobado. Você trabalha até com mais tesão de saber que você tá fazendo uma parada, puta, vai sair tal coisa lá na frente. Puta, eu Sim, já tô preparado, já vou ver que personagem, não sei o que, é uma desculpa pra mim alimentar o meu lado nerd, vamos dizer assim, né? Estar sempre ligado. Mas é até outra dica, né, pro pessoal. Se você puder trabalhar com algo que você goste, você vai fazer muito melhor do que algo que você. Tipo a gente aqui. Exatamente, igual você falou que era o seu sonho. Então você nitidamente gosta disso que você tá fazendo. Por isso que você faz bem feito. Fato é, faz algo que você gosta. Tenta. Assim, uma coisa é você fazer uma coisa para alavancar a sua vida. Sim. Né? O Que é exemplo. natural, às vezes Eu você fui começar o alguma servidor coisa. público, foi meu trampolim para me ser o que eu realmente era, que era sempre trabalhar com e-commerce, voltado a produtos nerd do universo geek aí que eu me pertenço, apesar de eu não consumir, eu me pertenço, né? Pelos conhecimentos que eu tenho e o gosto que eu tenho. Então, se a pessoa conseguir trabalhar com o que gosta, o que tem um sonho, você já vai mandar metade do caminho, né? A outra metade é esforço físico e conhecimento, né? Cara, o que você falou, bato o martelo, concordo totalmente com você. E, principalmente, eu queria te agradecer, cara, pela tua presença aqui no podcast, por ser um Obrigado. parceiro da Cartpanda, por ter vindo aqui com Poxa, as crianças e tudo mais, com tua mulher, porque eu vejo que não é um esforço só seu, é o tempo das crianças, o tempo da sua mulher também que tá aqui, sendo sim, sim. investido, e pra mim é um prazer imenso estar aqui junto com você, principalmente estar conhecendo mais de fundo Obrigado. toda a tua história, entendendo o que você passou, o caminho das pedras que você Sim, percorreu ali. Então, pra mim, como host, é um prazer gratificante estar fazendo esse network contigo e legal. reforçando essa amizade que a gente tem, porque você vê, tipo, praticamente a galera da Cartpanda vai criando uma amizade, você com o Sim, Bruno, sim. eu com você, e vai conhecendo pessoal, você conheceu o Gabriel também. Nossa, Então, tem a galera da Cartpanda que a gente vai se conectando e sai daquela parte de além de parceiros e vai virando amigos sim, sim, conhecidos, amigos, aí você vai começando a fortalecer essa relação além da empresa. sim. E acho que isso é um dos pontos que a gente mais investe aqui dentro e é um lado que eu vejo que você, com seus clientes também da tua empresa, você realmente agrega muito e acaba juntando, unindo, porque você vende um sonho. Sim, Você vende um desejo que realiza um sonho da pessoa e é exatamente. o propósito que a gente aqui da Cartpanda tem também. Então, cara, parabéns por tudo que você vem Obrigado, viu? fazendo. Prazer, eu agradeço vocês aí pela oportunidade de contar um pouco da minha história, né? Ter a curiosidade de perguntar as coisas chaves para mim poder falar o que eu precisava falar, né? Vocês são excepcionais com a equipe da Cartpanda, né? Incluindo você e o Brunão que eu conheci também. São excepcionais no que vocês fazem. Parabéns, né? A Cartpanda é uma plataforma muito boa. O suporte de vocês ali quando a gente precisa não tem o que reclamar. É o que eu falo. Eu ofereço o produto que vocês eu ofereço o serviço que vocês também oferecem. Manda mensagem no suporte, 10 minutos tem alguém respondendo. Não estamos pagando merchan por isso, né? Mas Verdade, é verdade. natural, natural. É verdade. É uma sinceridade, né? A gente tem que procurar não somente taxas e custos, a gente tem que procurar uma qualidade boa de prestação de serviço. E acolhimento. E vocês acolhem muito bem seus vendedores. Espero, né, que nos próximos prêmios, né, se eu conseguir atingir, se Deus quiser, consiga resgatar e que vocês mantenham esse programa que é muito interessante para nós vendedores, incentiva. Que, por exemplo, pô, interessante, a gente ganha um dinheiro suficiente para fazer tudo que vocês oferecem nos prêmios. Mas se ganhar um prêmiozinho de reconhecimento, É ser muito bem mais, tratado, igual vocês. gratificante. A Pô, experiência personalizada, tipo, você merece, mas você sabe que exatamente. merece. Não, beleza. É diferente de você ter o dinheiro e poder comprar a passagem, poder comprar ali o hotel, E essa né? gamificação incentiva com que você atinja mais resultados e já pense no próximo. O que eu vou fazer Exatamente. para alcançar mais? Exatamente. E é isso aí, né? Também sou grato aí pela oportunidade. E até pra galera que quer seguir você, quer falar com você nas redes sociais, no Instagram, você pode passar pra galera, tem Instagram? Posso sim. O meu Instagram particular é Marcos_Bom, né?
E o Facebook é Marcos Vinícius Bom, né? E tô sempre lá, né? Acho que na cidade todo mundo conhece a gente ali na região. Aí eu vou colocar na descrição também, inclusive para você que acompanhou o episódio até agora, tá na descrição o Instagram do Marcos. E olha, se você quer acompanhar episódios incríveis como esse que você acabou de assistir agora, ou melhor, de ouvir agora, se caso você esteja na academia, tá indo pro trabalho, tá indo viajar e tá ouvindo o PandaCast, é um prazer ter você aqui comigo. Eu faço isso com muito prazer, porque além de eu saber que eu tô trazendo conteúdo de qualidade, com pessoas que têm operações de qualidade, e quando eu falo operações de qualidade, é porque eu não trago golpista aqui, não trago ninguém que ludibria ninguém aqui, eu sempre trago pessoas idôneas e que com certeza vendem muito na internet fazendo o correto, que é o que a Card Panda preza, e eu, como Felipe, prezo muito também, porque afinal, a minha cara está na frente de tudo isso. Então, eu não seria louco de estar representando uma plataforma que permitisse com que lojistas golpistas rodassem aqui com a gente. Então, é um prazer imenso fazer isso aqui, porque a gente faz com uma energia muito boa, a energia do podcast é muito boa, passa sempre muito rápido, porque é uma conversa muito gostosa, e o que eu fico mais feliz é com o feedback de vocês. Então, deixa aqui nos comentários, fala comigo, deixa aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você acha que a gente pode complementar para agora 2025. Você acha que é interessante a gente trazer uma pessoa que você gosta? Algum player em específico que você acompanha? Deixa aqui nos comentários, ou se você quiser, pode me chamar no privado, manda mensagem pra mim, felipegomes.eu, ou até mesmo você pode mandar também no direct da Cartpanda, cartpanda.br, Cartpanda BR, na verdade, no Instagram, e eu vou responder você diretamente lá, tá bom? O que vocês precisarem, pode contar com a gente, nosso suporte também pelo direct, pelo dashboard do Cartpanda, ali no canto inferior direito, no balãozinho, ou e-mail, caso você queira também mandar pra gente por e-mail qualquer dúvida. Inclusive, tem PandaCast toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. A gente tá colocando muita coisa nova, o Instagram tá ficando maravilhoso, todo repaginado. Tem as recompensas para você entrar na Cartpanda e começar a vender hoje, usando o nosso checkout e o gateway para você resgatar as recompensas. Tem viagem, tem BMW, tem plaquinha de faturamento para quem gosta, tem plaquinha de 10, de 5, de 1, de 500 mil. Tem plaquinha para você enfeitar teu escritório como você quiser. Mas aqui o meu propósito não é fazer com que você só fature, mas com que você lucre. Porque as dicas dos meus convidados são para você ganhar dinheiro, não para você ganhar ego. Então fica ligado, vai acompanhando aqui a gente toda quinta-feira, que a gente vai ajudar você. E esse é o meu compromisso contigo. Então fica comigo todo PandaCast quinta-feira, que eu tenho certeza que eu vou agregar muito, não só na sua vida, mas nos seus negócios. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.